consigo deixar ela reta, fica maleável essa curva. Então eu vou fazer esses piquezinhos tanto no decote quanto na cava. É muito importante. Então, play, Paulo. Tem que ir até perto da costura, mas sem chegar na costura, né? Tomar cuidado para não chegar na costura. Vou fazer esses piquezinhos ao redor do decote. Ah, olha só como abre, tá vendo? Ao redor da cava, também na parte arredondada. E agora, dá uma pausa, Paulo, um pouquinho. Vocês viram? Deixa eu só ver se é isso que eu vou ensinar. Dá um play, só um pouquinho pra frente. Dá uma pausa. Eu tinha costurado o decote até o final, né? Feito essa parte arredondada que vem até aqui, ó. Agora eu já vou costurar a parte da frente do nosso colete. Então eu vim até ali no decote. Essa parte da frente, ela é principal com revel, né? Justamente porque depois quando virar... Pra que serve o revel? Quando a gente vira a lapelinha do nosso colete, que tem um toque de gola de blazer, né? Esse colete, e o blazer é da mesma forma, quando a gente vira, ele não pode aparecer o forro. Ele tem que aparecer o mesmo tecido que está na gola. Para isso que serve o revel. Quando a gente virar, vai aparecer tecido principal. Porque se o revel fosse também de forro, né, de acetato no caso, a hora que eu fizesse essa vira, ia ficar aparecendo forro. E não pode. Então agora eu fecho essas duas partes da frente. Play, Paulo. Passo uma costura até o final aqui, né? Do outro lado a mesma coisa. Eu já fechei aqui o meu decote. Venho nessa parte da frente e fecho até o final. Principal com revel. Então, não tem segredo. Respeito a margem de costura da nossa peça, que é 1 centímetro. A Diana deu um problema. Para isso mesmo que eu escolhi essa peça, porque ela é uma peça que ela é ajustável no corpo. Isso quer dizer que ela veste... Dá uma pausa, Paulo, um pouquinho, por favor. Ela veste vários tipos de corpos, ela é ajustável. Você engordou um pouquinho, ela vai continuar te servindo. Emagreceu um pouquinho, ela vai continuar te servindo, porque você amarra, ela é ajustável. Não gosto de usar sem manga. Coloca uma camisetinha embaixo. Quero com shorts, quero com calça. Essas duas partes da frente. Play, Paulo. Passo uma costura até o final aqui, né? Do outro lado a mesma coisa. Eu já fechei aqui o meu decote. Venho nessa parte da frente e fecho até o final. Principal com revel. Então, não tem segredo. Respeito a margem de costura da nossa peça, que é 1 centímetro. A Diana deu um problema. Para isso mesmo que eu escolhi essa peça, porque ela é uma peça que ela é ajustável no corpo. Isso quer dizer que ela veste... Dá uma pausa, Paulo, um pouquinho, por favor. Ela veste vários tipos de corpos, ela é ajustável. Você engordou um pouquinho, ela vai continuar te servindo. Emagreceu um pouquinho, ela vai continuar te servindo, porque você amarra, ela é ajustável. Você vai estar bem vestida. Pegar aqui, eu vou colocar a mão por dentro do forro, entre o forro e o principal. Colocar aqui por dentro do ombro, tá vendo? E eu vou puxar essa parte da frente por dentro do ombro, aqui para as costas. Fiz isso de um lado, eu vou fazer do outro. Coloco a mão aqui na parte das costas, entre o principal e o forro, lá no ombro do outro lado. Seguro ali e puxo tudo para o lado de cá. Acontece aquela mágica maravilhosa da costura, da engenharia costurística. A gente começa a ver a parte toda forrada. Olha, isso aqui é o avesso. Isso aqui é bela viola, minha gente. Isso aqui é o avesso, você tá vendo? Não vê costura de ombro, não vê costura de nada. Dá uma pausa ali um pouquinho, Paulo, por favor. Você vê ele todo perfeitamente fechadinho. Não vê costura que prende a gola. E no decote. E começa a minha lapelinha, play, Paulo. Aqui a gente precisa também ajustar o cantinho, tá vendo? Faço o cantinho, olha só que lindo. O cantinho bem perfeito aqui, ó. Do outro lado a mesma coisa. E o jaleco, ele já começa a ganhar vida. Pausa um pouquinho, Paulo. Pausa um pouquinho. Ele já está todo virado para o lado direito. Agora a gente vai fechar as laterais. Presta atenção, é mais uma engenharia, é muito simples de ser feita. Por que é simples, Paulo? Não sei.
Esse ele já tinha acertado antes. Eu precisava ser sério. É difícil de ensinar no passo a passo. Tem um passo a passo para você prestar atenção. É simples porque ele faz parte de um método. É simples porque você tem um molde. Na escola de costuragem, assim como esse molde aí, tem mais de 150 moldes, que são moldes modernos, moldes que acompanham o passo a passo. Tem, além disso, outros professores. Eu quero agora fazer uma bolsa para mim. Tem na escola de costurar. Diana, eu adorei esse colégio, mas eu gostaria também de fazer escola de costurar. Ela é uma escola muito... Quer ver um nicho de gente que tá? Quer ver uma pessoa, uma costureira dentro da escola de costurar? Pressa lateral, presta atenção. Vou colocar aqui, ó, tá vendo? Tá, fechar aqui minha lateral, você tá vendo aqui, né? O que eu faço? Tá vendo? Principal e forro. Ergo o meu forro, separo ele aqui. Embaixo faço a mesma coisa. Pego o meu forro, viro pra cima. E agora aqui no cantinho da cava, onde termina aqui, ó, coloco direito, encostadinho ali a costura, que termina a cava. E eu vou fechar forro com forro e principal com o principal. Isso vai, ao mesmo tempo, fechar por dentro e por fora. Olha que incrível. Então, junto ali bem certinho as duas partes aqui embaixo da cava, na lateral. Coloco, eu tô começando exatamente por baixo da cava, então tô fechando o tecido principal. Depois aqui dessa costura eu vou fechar forro também. Não começo lá de cima e vou fechando tudo, para deixar aqui embaixo um X bem perfeito, um encontro bem perfeito. E aí fecho principal com principal, forro com forro. Depois que acabou-se? Jura? Então na próxima parte vocês vão ver como que isso fica perfeitinho. Vocês estão gostando? Deixa eu ver como que tá aqui o pessoal. Essa peça, ela não é feita para colocar mão. Para você vai ver como vai valer a pena. Então play, Paulo, por favor. Olha aqui, costurei ali, né? Nesse canto. Agora quando eu virar para o direito de novo, olha de novo a engenharia costurística acontecendo. Tô virando para o direito aqui e olha como fica a cava. Pelo lado direito, perfeito, embutido, ai que lindo. Tá vendo o X, encontro perfeito ali, como é importante. E pelo lado do avesso ela fica também. A gente já tá nesse ponto aqui do nosso jaleco. Para e pensa nisso. Dá uma pausa ali um pouquinho, Paulo. Você tá nesse ponto, falta só fazer o acabamento embaixo. Me diga, você que nunca costurou um colete, mentira, dá trabalho. Só que não é mais uma engenharia. Primeira coisa, verifica se tá tudo do mesmo tamanho e tal. A gente vai pôr a mão ali por dentro e virar tudo pro avesso. Põe a mão por dentro, que estava aberto, e vira tudo para o avesso. Tá vendo? Ele estava perfeito. Agora ele está do avesso de novo. Quando ele está aqui do avesso, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar as costuras. Então a costura ali da lateral, a costura da parte das costas. E dá uma pausa aí, Paulo. Lembra que eu falei para vocês que o meu molde tinha um degrau? Que o seu não tem? Por quê? Porque eu já corrigi o seu molde, deixei ele perfeito para você. Você vai ver que agora eu vou ter uma sobrinha de tecido em formato de degrau. Que do seu eu já tirei. O seu não vai ter essa sobrinha de tecido. Porque o seu ele já está arredondadinho, perfeito, como ele tem que ser. O meu ainda não estava. Então, essa é uma das coisas também. Eu sempre aprimoro as técnicas, aprimoro os moldes. Quando eu trago para você, ele já está avançado. E às vezes, todas as vezes, né? Eu pego o molde primário, que foi desenvolvido a partir da peça que eu criei, e crio a aula com esse molde. A costura, no seu não tem o degrau, então você vai ver que ele vai encaixar perfeitamente. E tá vendo ali que sobrou esse degrau? No seu não vai sobrar, vai ficar perfeito. Terceira costura, um alfinete também. Tá? Aqui a gente vai costurar arredondado. Terceira aqui, no meio, centro, um alfinete também. A Diana, minhas costuras não estão casando, o que eu faço? Você ainda pode ajustar um pouquinho se precisar, né? Esse aqui tá menor. Costuro o outro também para ficar os dois do mesmo tamanho. Então, um alfinete em cada encontro de costura. De novo, o meu tá sobrando ali, o teu não vai sobrar. Dá uma pausa ali um pouco, Paulo, por favor. Agora, lá do início, eu vou passar uma costura fechando a parte de baixo. Do outro início, vou passar uma costura fechando do lado de baixo. E vou deixar uma pequena abertura. Essa abertura, ela não pode
pode ser tão pequena que a gente não consiga desvirar a peça depois. Porque se a gente deixar ela muito pequena, escassa na hora de desvirar. Mas ela não pode ser tão grande que te dê muito trabalho para fechar depois, para fazer o fechamento. Então você veja, eu cheguei a passar com ferro para que eu conseguisse encaixar bem certinho, costura com costura. Play, Paulo. E agora eu vou vir aqui costurando de um lado até chegar naquele ponto que você decide. Pode ser bem no meio, pode ser mais para lateral, mas não faça isso onde tem uma costura, faça no meio entre uma costura e outra. Chegou nesse ponto, você dá um retrocessozinho, para que ele não descosture também, e aí você vai. Eu sempre vi São Paulo como a terra das oportunidades. Aqui, cada esquina conta uma história. Aí você vai pelo outro lado. Agora, olha só, ficou uma abertura aqui. A minha abertura está pequena, poderia ser maior. Porque é por essa abertura, esse único buraco, que a gente vai desvirar tudo isso aqui agora. Você vai puxando. Se ela é muito pequena, ela vai te dar dor de cabeça. Então não deixe tão pequenininha como a minha, eu deixei com 10 centímetros, é pouco. Pode deixar ela um pouquinho maior, uns 13 centímetros já seria o suficiente. Vou puxando todo ele para o direito de novo. Todo ele para o direito. E aí, a mágica acontece. Ali embaixo ele já está basicamente costurado. A única coisa que falta são aqueles centímetros que você deixou aberto ainda. E aí você vai passar com ferro e você vai ver que lindo que vai ficar esse acabamento na parte de baixo. Ó, puxei tudo aqui, ficou só essa aberturinha, tá vendo? Dá uma pausa. Você vai ver que o seu molde, ele já o forro ele é um pouco menor, o que vai dar esse efeito para ele. Automaticamente o forro ele vai puxar para cima o principal, dando esse efeito. E eu vou te dar um truque agora que você vai amar. Play, Paulo. Eu tenho orgulho dessa aula. Passa bem com ferro. Vai, pega o seu melhor amigo, dá a mão pro seu melhor amigo e passa bem com ferro. Passei, olha só isso. Olha como ele fica lindo. Tá vendo ali, ó? Não tem degrau. No teu não vai ter menos ainda. Olha que lindo. Ai, gente, como eu adoro acabamento Bela Viola. E nessa aberturinha que ficou aqui, eu vou usar agora um truquezinho. Esse aqui, dá uma pausa um pouquinho, Paulo. Ele chama bainha instantânea ou bainha invisível. Ele, assim, ó, você poderia fechar essa partezinha com pontinhos à mão. Mas eu quis trazer esse truque aqui pra vocês. Essa bainha invisível, ela é autocolante. Então, para que ela é usada? Para que ela é indicada? Para fazer um pequeno reparo na sua roupa. Ou, às vezes, você não é costureira e não pode levar para fazer a bainha. Você faz uma bainha e cola ela com o calor do ferro. Então, ela não substitui costura. Mas, para um detalhe tão pequenininho como esse, de 13 centímetros, 12 centímetros, ela funciona perfeitamente bem. Chama bainha instantânea. Você compra em qualquer loja de armarinho. É uma coisa muito comum de achar. E ela é um plastiquinho assim, Play, Paulo. Você vai cortar ela do tamanho da abertura que ficou aqui, tá vendo? Você vai encaixar ela aqui, nessa abertura, entre o tecido principal e o seu forro. Tá vendo aqui? Que ela é um plastiquinho aqui. Você vai encaixar ela e com o calor do ferro ela derrete. E ela cola essa aberturinha que ficou. Ela é um truque que te adianta uma meia hora de trabalho. Porque o pontinho à mão é uma coisa delicada, né? Para que ele fique realmente invisível, para que ele fique na altura desses acabamentos que a gente está fazendo aqui agora. Mas ó, ela colou ali e essa pequena aberturinha não vai abrir depois lavando a peça. Por fim, dá uma pausa e Paulo para tomar uma água. A gente tem a nossa cintinha que nós vamos fechar aí, né? Deixando ela bonitinha. Deixa eu até ver o que vocês estão falando aqui. Sobre lavar tecido. Vou só dar uma pausa para falar. Tá vendo? Porque eu cortei tem tecido que encolhe para um caramba. Então tem que tomar bastante cuidado. Então, Play, Paulo. A minha cintinha, eu costurei ela bem no meio, tá vendo? Porque eu cortei ela, não foi na dobra do tecido. Eu costurei ela bem no meio.
Às vezes você consegue fazer a sua dobra do tecido, aí ela é inteiriça. E eu vou costurar assim, ó, pontinha com pontinha, tá vendo? E deixo uma pequena aberturinha no meio. Igual eu fiz essa aberturinha para virar do direito na minha peça, aqui também. Então eu já costurei e tô virando do direito com a ajuda de uma agulha de tricô. Bem ali onde tem aquela aberturinha, eu empurro tudo para virar essa partezinha aqui pro direito. Então empurro, 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 olha aqui, para virar essa partezinha pro direito. Olha que lindo que fica. E aí ela fica uma abertura, tá vendo? Essa abertura eu posso também passar a colinha, aquela colinha da banha instantânea, ou eu posso fazer pontinhos à mão, ou eu posso simplesmente passar uma costura aqui que ela não vai aparecer. E a minha cintinha de amarração tá pronta. Agora, viu ali, né, a aberturinha, pode passar uma costurinha, a gente vai colocar ela aqui na peça. Tá pronta a peça, tá linda. E eu quero inclusive que vocês me digam o que vocês acharam dessa peça, das técnicas, da aula, o que você achou. E uma diquinha extra, ela é uma peça que quando você amarrar ela, conforme você for se mexendo, ela tem uma tendência a querer abrir, né? Então, para deixar você mais segura, se você estiver usando sem camiseta por baixo, você pode colocar aqui um botãozinho de pressão, daqueles que você costura a mão, ou você pode colocar um ganchinho tipo de sutiã, só para fechar aqui, ou mesmo um botão, ou até colocar um alfinete de segurança. Mas você pode, para se sentir mais segura, ele tem um botãozinho de pressão que ele é costurado à mão, que ele não precisa de um balancinho, não precisa de nenhum tipo de máquina de necessidade. Você costura ele à mão aqui e você só fecha aqui e você amarra e fica com uma peça super segura aí. Ai, amei a técnica, amei, parece que é muito fácil, é trabalhoso, mas seguindo passo a passo não é difícil. Ficou maravilhoso, linda demais, tudo perfeito, maravilhoso, sensacional, muito bem explicado. E gente, deixa eu falar uma coisa, esse aqui é só o começo, esse aqui é uma amostra do que você pode ter. Muita gente vai ouvir agora a oferta que eu vou fazer, que é uma oferta exclusiva para